então, do processo, né? Ou seja, na verdade foi um prazer enorme a gente poder participar dessa jornada, essas 3 ações, essas 3 aulas, e agora esse plantão tirando as dúvidas que vários de vocês colocaram. O que eu acabei fazendo, para ficar uma coisa sequencial e uma certa organicidade nisso, é organizar uma apresentação em PowerPoint, ou seja, vai facilitar bastante a compreensão de tudo que eu queria mostrar. Vou fazer também, aproveitar esse gancho para poder resumir, então, tudo que vocês falaram, todas as perguntas que foram feitas nessa sequência de slides, e vou também apresentar um curso, né, que é o que eu desenvolvi recentemente, que congrega todas essas informações, acho que onde vai se resolver muitas das dúvidas que estão colocadas aqui, e vou também apresentar para vocês. Antes de nada, eu preciso dizer, ou seja, eu estou aqui em Curitiba, né, saí lá de Recife, o último vídeo vocês viram que eu estava lá em Olinda, mais precisamente, estou aqui na casa de um amigo, amanhã dou uma outra oficina também, captação de recursos no Instituto Legado. Você, quando estiver assistindo esse vídeo, imagino que vai estar já, vou estar no meio dessa oficina, uma próxima que eu vou fazer depois em São Paulo, enfim, tem uma longa trajetória de viagens aí, para mim é um grande prazer poder fazer esse circuito, mas eu queria concentrar e tal essa apresentação e essa demonstração. Então vamos direto ao ponto aqui para a gente não gastar muito tempo. Vai ser uma apresentação um pouco mais longa para poder justamente responder as dúvidas de cada um de vocês e poder falar sobre o assunto total. Eu vou ficar agora numa carinha menor aqui e vocês vão poder ver essa apresentação. Né? A primeira coisa, eu li em algum lugar que é só colocar gatinho na apresentação, que isso ganha muitos pontos, então eu coloquei um gatinho na capa já de cara, e uma provocação que eu faço então para você, como a gente começar a pensar, e que tem a ver totalmente com esse assunto de captação de recursos. Né? A pergunta que eu sugiro a você, ou seja, você ajudaria esse gato, né? Você quer ajudar esse gato a ter uma vida mais feliz, ou na verdade você acha que esse processo vai acontecer a partir de um apoio a uma ONG, qualquer nome, né? Uma ONG Aprerte, como eu falei, podia ser qualquer outro nome parecido a isso. Então, com isso eu quero dizer justamente que às vezes a gente vai muito no ponto de falar sobre a nossa organização quando as pessoas estão interessadas objetivamente em ajudar, né, o que é mais concreto, né? Elas não doam então para uma ONG, elas doam para uma causa. É muito importante que você compreenda isso definitivamente. É sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que a gente consegue melhores captações, né? Mas você vai dizer assim, mas a minha organização é especial porque a gente faz coisas diferentes, tem um outro jeito de fazer, né? Eu vou repetir então para você, as pessoas doam para causas, né? Para crianças, para o meio ambiente, para alimentar um gato. Elas não doam para a ONG X, para a ONG Y, elas têm interesse em apoiar causas concretamente. A gente tem que entender essa fala, o que o doador quer efetivamente. Então, reformar esse modelo. E o jeito de perceber isso é simples, é só a gente se colocar no lugar. Não precisa palavra rebuscada, não precisa argumentos complicados. Doadores são como eu e você, somos nós os potenciais doadores. Somos nós a ampla maioria. Para ficar fácil, a gente precisa entender isso, né? Somos nós os que doamos e os que recebemos essas doações. Gente como a gente mesmo. Se você ainda está patinando para começar a conseguir doações de pessoas, é importante, então, que você... Então, se você acha que a sua causa é difícil, é especial, ou que ela não é popular o suficiente para conseguir doações, eu vou te contar, então, um fato chocante e bem estranho que vai deixar a sua vida 10 vezes mais fácil. Eu fiquei 20 anos pesquisando esse assunto, eu quebrei algumas vezes a cara, testei sistemas, métodos, eu já falei isso para vocês em alguma das aulas, mas eu cheguei a um sistema testado e comprovado para conseguir doações. Eu vou mostrar então um modelo de sucesso que eu mesmo sigo, que você também pode seguir. Apesar de premiado, né, como captador do ano, captador emérito, né, eu tive essas premiações, o que é uma coisa que me deixa muito honrado e feliz. Já publiquei 4 livros, né, ou seja, tanto no México, no Brasil também. Eu sempre tive obcecado por saber qual que seria o futuro das doações. Isso era o que me fazia ir para frente, né? Então eu comecei, na verdade, tudo de novo. Eu fiquei 1 ano estudando novidades para descobrir que, na verdade, esse assunto das doações já é o presente. Essa ideia de futuro, na verdade, já está acontecendo hoje, a gente já pode aplicar hoje. Não importa se você tem experiência ou não em doações, você pode e deve dar esse salto para conseguir bastante dinheiro em poucas semanas. Eu vou mostrar uma fórmula testada de como você pode desenvolver as mensagens 3A.
muito poderosas para você e para sua causa. Você deve estar se perguntando o que é o 3A. Você precisa conhecer essa fórmula. É sobre ela que eu quero falar para você também mais para frente. Este é simplesmente um dos, ou se não, o elemento mais importante de todos para conseguir doações, e ninguém fala disso por aí. Sem exagero, esse pode ser o motivo de você ainda não estar decolando na internet com doações da forma que gostaria. Ok, antes de eu mergulhar na aula de hoje, nesse plantão que eu tenho com você, e de responder essas dúvidas, enfim. Eu passei aqui 2 para frente, deixa eu voltar. Né? Eu quero compartilhar com você uma história muito rápida. Apesar de hoje eu ser reconhecido por aí como expert em captação de recursos, tendo treinado mais de 20 mil pessoas, onde ajudei ONGs em 24 estados e a conseguirem, tudo somado, mais ou menos 800 milhões de reais sobre as várias organizações que a gente trabalhou. Faz poucos anos isso era bem diferente. Ninguém me conhecia, eu estava com dívidas no banco, em um emprego corporativo e à beira de uma depressão. Para uma pessoa que ama a liberdade, a explorar o mundo como eu, isso era pior do que uma prisão. Meu grande sonho, desde pequeno, era viajar o mundo. Porém, eu estava recém-separado, trabalhando onde não gostava, sem ver no horizonte os meus sonhos se realizarem. Eu me lembro bem que estava deprimido, sem energia, sem vontade de levantar de manhã e, pior, sem nenhuma ideia do que eu poderia fazer para mudar essa situação. Agora, poupando você de detalhes chatos, o fato é que essa situação se tornou insustentável e eu pedi demissão. Agora eu também estava sem renda nenhuma e com pensão para pagar. Mesmo assim, eu resolvi fazer o que me deixava animado: dar aulas para pessoas que precisavam de dinheiro para suas causas. E como escolhi as ONGs com mais necessidades, as contas não fechavam. Eu trabalhava num café para não pagar aluguel de escritório. Ajudava ONGs a conseguir dinheiro e eu mesmo mal chegava ao final do mês. Várias vezes eu quase desisti até que surgiu uma oportunidade de dar aulas com mais frequência. E isso gerou mais consultorias e consegui pagar as dívidas e eu já estava quase feliz. Quase, porque eu não tinha ainda realizado o meu sonho, que era morar em outros países. Desde pequeno eu queria fazer isso. Então, cada hora livre que eu tinha, eu dedicava a estudar como eu viajaria pelo mundo e ainda ganharia dinheiro. Entre as consultorias, aulas e palestras, eu achava um tempo para estudar marketing digital, doações online, a presença de ONGs na internet, crowdfunding, e comecei eu mesmo a testar essa experiência. Mas a história não foi como mostram os filmes de Hollywood. Patinava, me frustrava e depois de meses os resultados eram quase zero. Eu não desisti, eu segui trabalhando, comecei a ver a luz no fim do túnel e descobri alguns segredos nesse universo das doações. Os primeiros resultados começaram a surgir e eu poderia em breve viajar pelo mundo. Os primeiros reais foram se multiplicando ao longo dos meses à medida que eu reaplicava o que funcionava e parava de fazer o que não funcionava. Faz 2 anos que eu moro em Barcelona, já falei para vocês algumas vezes, realizando uma importante etapa do meu sonho. Eu consegui liberdade e independência financeira. Graças às atividades 100% online que seguem esse modelo, que eu vou mostrar para você hoje. Todo o meu expertise de captador de recursos, eu já doei para a humanidade. 90% de todo o conteúdo que eu produzi na vida é gratuito. Essa mesma jornada que você participou, outros workshops que eu faço, os livros. Meus livros, eles são gratuitos na internet, eu treinei consultores também a usar meus métodos, deixei um legado de conhecimento em várias plataformas gratuitamente, você pode acessar a Escola Aberta do Terceiro Setor, a plataforma Captamos, enfim, está esparramado aí pelo Brasil, pelo mundo, essa operação toda, essa parte, essa gratuidade dos meus conteúdos. E hoje meu foco, então, é mentorar pessoas interessadas em melhorar a performance e eu faço cursos completos com toda uma expertise para obterem doações, patrocínios e aliados. E, voltar mais um aqui, eu quis começar do zero, em outro país, errando e acertando, para assim eu poder dizer a você que qualquer pessoa
pode aplicar o método. Essa minha ideia de ir para um outro país e poder, desde lá, trabalhar de outra forma é o que me fez ter a garantia de que qualquer um pode fazer. Eu quis ter essa experiência concretamente, para te tranquilizar, não é porque eu estou falando do alto do conhecimento, ou seja, foi uma experiência iniciada do zero. Além de mim, nos últimos 20 meses, eu ajudei pessoas e organizações a começarem do exato zero. E a gente montou uma espécie de tribo de apoio. Tribo dos Mil, que ele é conhecido. Isso está totalmente de acordo com a vida que eu sonhei ter e o momento atual. Mundo digital, doações e, no meu caso, viagens também, que é o que eu gosto de fazer. Tenho desde Barcelona iniciado pessoas de quase todos os estados brasileiros, além do Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, México, Panamá, Espanha. Daqui a 2 semanas eu vou para a República Dominicana, uma outra experiência que eu vou fazer lá. Ou seja, estou realizando, né, essa minha vontade. Tudo começou, e é aí que é importante valorizar, na crise depressiva que eu tive faz 11 anos. Se eu não tivesse aquela situação que foi muito ruim, eu não teria chegado até esse processo aqui. Muito importante também entender como isso tem a ver com o que eu estou falando e por que eu estou falando para você, né? É só agora que eu me sinto capaz de poder ensinar o passo a passo para você conseguir doações e patrocínios através de um método simples e fácil. E por que eu te conto tudo isso, né? Porque eu saí do zero, eu consegui em outro país, sem conhecidos ou contatos, eu fiz um case e ele deu certo. E eu tenho certeza que você consegue também. Muito diferente eu falar de outras situações, eu como dando aula nesses 20 mil alunos, e fazer eu mesmo a experiência funcionar a partir de um lugar, de um desconhecido, de um outro espaço. E eu somente usei isso de 1 a 2 horas por dia, tirando as outras coisas que eu fazia. Esse é um dado muito importante também. Agora, enquanto muitos aí sonham com fortunas arrecadadas e milhares de doadores, a verdade é que 95% das pessoas que tentam isso fracassam miseravelmente. E jamais sequer atingem uma realidade de pelo menos R$ 1.000 por mês em doação. 95% das pessoas não conseguem nem isso. Ou se ela existe, esses R$ 1.000, não é estável, não cresce, não é segura mês a mês, não se replica, né? Agora, é difícil apontar um culpado para resultados tão frustrantes. Será que falta motivação? Será que falta determinação por parte das pessoas? Será que falta empenho por parte delas? Para muitos, talvez seja isso. Agora, por outro lado, será que o que mais falta não é simplificar todo o processo? Será que não é essa a questão que está em jogo? Afinal, você provavelmente já sabe que conseguir doações não é a coisa mais fácil do mundo, evidentemente. Mas eu te digo então que você não precisa de novos cursos e métodos complexos e mirabolantes para complicar tudo ainda mais. Ainda que gerar doações requer dedicação e nem exista uma pílula mágica para isso, o processo em si pode sim ser simples. Tudo é simples, mas requer entendimento e trabalho. Afinal, ao escolher se dedicar a um novo projeto, você vai se comprometer a utilizar seu precioso e escasso tempo e sua energia mental para fazer isso acontecer. Se for para você usar seu tempo e energia mental em algo que tenha as maiores chances possíveis de dar certo. Para isso, eu vou atuar aqui em nome de um único objetivo: simplicidade. Todo o foco está na simplicidade. Agora, não espere que o que você está prestes a conhecer é uma pílula mágica que resolve tudo para você enquanto você passeia no parque. Não é. Mas é muito próximo disso, é o mais próximo possível disso, né? Por que eu digo isso? Tendo isso em mente, eu quero então detalhar para você o modelo DOE. Já falei na segunda aula, eu queria reforçar agora com mais detalhes, com mais números para você entender claramente. Esse modelo é testado e comprovado e quebra a ideia de que isso deve ser complexo. Você pode se ver conseguindo um grande número de doações e muito rapidamente. Independentemente de você ainda estar tentando gerar os primeiros R$ 5.000 por mês ou catapultar suas doações para 10, 50, R$ 100.000 ou mais por mês. Depois de tentar muitos métodos, eu criei esse sistema simples e efetivo. Ele deu trabalho, mas deu certo. Aprendi a fazer o trabalho de forma diferente, ou seja, utilizando menos horas e de um jeito melhor, gerando mais resultado. Por que isso era impossível antes? Porque não havia ferramentas. Isso agora é simples. As ferramentas estão aí disponíveis e a gente pode utilizar. Eu apresento então a você os 3 passos simples, os passos DOE. O DOE eu escolhi assim para você não ter como esquecer o nome. É muito fácil de lembrar. Os 3 passos são divulgar, oferecer e engajar. DOE.
Tudo que você precisa fazer é divulgar para os potenciais doadores, oferecer um presente virtual ou uma isca para elas e engajar essas pessoas. Não importa se isso é com empresas, o que seja, se é presencial ou online, o modelo segue o mesmo raciocínio. Essas são técnicas que migraram para a web, com as vantagens da escala. A gente fala muito de web pela escala que isso tem. Bater em milhares de portas simultaneamente. É isso que a gente está falando. As lojas das Casas Bahia, por exemplo, na web, elas parecem uma vitrine de produtos, como se fosse uma loja física, se você já entrou numa loja virtual da Casas Bahia ou outro. Mas o que faz você comprar em loja virtual são as facilidades, como busca de preço, e-mails que chegam para você com ofertas, textos explicando como o produto funciona, testemunhos, esse conjunto de operações que fazem você tomar uma decisão. É a nova forma de conseguir doadores, patrocinadores, aliados. Primeiro ajuda, depois ajuda mais, e falando sobre o que você gosta, que é a sua causa, falar da causa, não da organização, do que é interessante para ele e interessante para você falar. São os gatilhos mentais que te fazem decidir por comprar ou doar. Eu vou falar mais disso. Não é uma tela com um botão de doe agora que vai fazer a pessoa doar. Essa tela é importante, esse botão é importante, ela é necessário, mas é insuficiente. Vamos chegar passo a passo nessa tela. É o quarto e último passo a ser dado, mas os anteriores são essenciais. Os passos te levam de um ponto A, isso não me interessa, a um ponto B, isso me interessa e eu quero doar. Fazer esse circuito com a pessoa. Então a gente vai falar sobre esses três passos: divulgar, oferecer e engajar. O passo 1 do DOE, o D de divulgar. A tarefa principal é trazer gente para uma página determinada do seu site, mas não qualquer uma. Presta atenção nisso. Você precisa avisar todo mundo que existe um presente esperando por elas, mas não qualquer pessoa deve aceitar esse presente. O que eu quero dizer com isso? A gente vai buscar um perfil de potencial doador. Queremos milhares de pessoas com esse perfil. Não é hora de saber se essa pessoa pode doar ou não. Deixe ela tomar a decisão depois. Você precisa achar um perfil. Esse é o passo, um conjunto de características de pessoas que podem doar, sem necessariamente serem elas as doadoras futuras. Não peça nada, não fale das dificuldades, não conte a sua história como organização. Conte sobre o presente que está oferecendo. Na pesquisa que eu fiz, mais de 80% das ONGs não tem nem 1.000 contatos cadastrados. Isso é muito pouco, mas é já um começo. Com isso dá para se fazer algo. Espera que agora voltou para trás aqui de novo. Vou trazer. Já é um começo, eu falei. Então, ou seja, tem, na verdade, duas formas de ampliar esses contatos. Eu não estou falando de doadores, e sim de contatos, ou seja, um conjunto de pessoas potenciais doadoras. A primeira forma é a chamada orgânica. Você melhora a quantidade de visitas no seu site em função de bons conteúdos úteis que você escreve através, né, de blog, de textos, informações, e o Google te ajuda a que pessoas cheguem até lá. E a segunda forma é o tráfego pago. Você faz um post sobre o presente que tem a oferecer e não sobre sua ONG ou causa. E aí você contrata esse serviço para que as pessoas cheguem até você, pagando pelo Face, pelo Google. O passo divulgar começa com as pessoas mais próximas, depois o círculo vai crescendo e não para nunca mais. Comece com 1.000 contatos, consiga os primeiros R$ 1.000, chega aos primeiros 1.000 doadores. Ou o como disso eu vou te contar daqui a pouco. Para tráfego pago, as ONGs ainda têm uma vantagem: US$ 10.000 em anúncios mensais que o Google oferece. Não sei se você sabia disso, mas o Google oferece para ONGs o equivalente a US$ 10.000 mensais em anúncios. Conseguir o Google Grants, que é esse programa do Google, ele é até fácil para conseguir. O difícil é saber usar bem. Eu falo sobre isso em um webinar com o maior especialista do Brasil em Google Grants. É um bônus que eu vou te dar junto com outros bônus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Bom, o passo 2, né, do DOE, o de oferecer. Você vai criar uma página, mas não aquela típica do botão doe agora. Nessa página não vai ter nada além de um bom texto e um campo para a pessoa colocar o nome dela.
sem links para outras páginas, sem informações adicionais que façam a pessoa perder o foco. O nome técnico disso é página de captura. É um espaço, basicamente, para a gente conseguir o e-mail dela. Mas eu gosto de chamar essa página de oferecimento mais do que captura. Voltando aqui nessa página vai haver um brinde, um presente, uma isca virtual que a gente chama, e é o que a pessoa veja que tem valor. O que eu quero dizer com isso? Não é para ser qualquer porcaria, algo que a pessoa comprar, e sim algo que a pessoa compraria. E o fato de ser de graça a faz ficar interessada. Vou dar alguns exemplos para você entender. Algo que tem a ver com sua causa, claro, um e-book sobre autismo, se o tema da sua organização é o autismo. 10 dicas de como cuidar do seu cachorro, se você lida com proteção animal. São informações que a pessoa vai ter interesse em baixar. 7 passos para a prevenção ao câncer de mama, por exemplo. Então você está oferecendo algo. Coisas que quem se interessa vai querer baixar a informação. E quem não se interessa vai embora e tudo bem. Não era o perfil. Isso é muito importante. Eu crio algo que seja um perfil. O interessado em querer saber sobre autismo é um potencial apoiador do autismo. Quem não vai baixar isso é porque não está interessado. Quem não deixar o seu e-mail. E tudo bem, eu não preciso convencer todo mundo a querer deixar o e-mail. Essa é uma questão chave do método, né? É muito importante, então, que não é para querer abraçar o mundo, é só para obter um e-mail de gente que é, objetivamente, um potencial doador. Antes de receber uma doação, é você que vai fazer uma doação. Isso aqui é chave da estratégia. Antes de a gente ficar querendo algo do outro, a gente vai oferecer algo para o outro. E esses que se interessarem, então, que a gente vai começar a lidar. Essa página é onde as pessoas vão receber o presente virtual e você vai ganhar o e-mail deles. É essa moeda de troca. Vamos agora, então, para o passo 3 do DOI, que é o de engajar. Ou então lembrar, então, a pessoa já deixou o seu e-mail, e assim que você consegue, então, o e-mail, o objetivo é mandar uma sequência de mensagens que façam o potencial doador virar um doador de fato. E-mails organizados, com textos bem montados e técnicas específicas. São as mensagens 3A que eu comentei antes. É um conjunto de mensagens específicas para isso. A gente vai usar muito os gatilhos mentais. Você sabe o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são técnicas de persuasão capazes de trazer as pessoas para o nosso lado, simplesmente mudando a maneira como apresentamos nossos argumentos. Um gatilho a ser usado é o gatilho da reciprocidade. Quem recebeu o presente sente uma dívida de gratidão com quem deu. Também é muito importante que os textos ou vídeos sejam longos. É contra-intuitivo isso que eu estou dizendo para você agora, né? Longos o suficiente para que quem não tem interesse desista de ler o e-mail ou ver o vídeo. É muito importante essa estratégia. Quem se interessa quer ler mais, saber mais. E é assim que funciona o marketing direto clássico. Isso não tem nada de tecnologia, isso é antigo, da velha guarda de marketing direto. Técnicas usadas pelas maiores e melhores ONGs do Brasil inteiro e do resto do planeta para garantir muitas doações. São estratégias que existem já sendo muito utilizadas pelas grandes organizações. O momento de ativar o potencial doador acontece de forma estruturada, portanto. O pedido a ser feito é a última parte de um conjunto de 3 a 4 e-mails ou vídeos enviados em 5 a 10 dias. Essa parte do pedido envolve outros gatilhos mentais, entre eles o da escassez e o da urgência. Imagine que um texto final, o pedido propriamente dito, seria mais ou menos assim. Apoie a ONG X e passe a pertencer a um grupo de apoiadores das crianças da Vila Galvão. Se você confirmar o seu apoio mensal até amanhã, receberá um cartão exclusivo feito pelas crianças. Vamos agora analisar isso. Colocar uma data ativa um gatilho de urgência. Ele não doará se não for pensar depois. Ele não vai fazer isso. Nenhum de nós faz isso depois. Por isso, a data é importante. Por isso também o sucesso de campanhas como o Mac Dia Feliz, ou Teleton, ou Criança Esperança. Existe um prazo para participar. É aquele dia especificamente. Colocar uma exclusividade, tipo número limitado de cartões feitos pelas crianças, gera um sentido de escassez. Ou dou agora, ou eu perderei esse cartão exclusivo. São 7 os gatilhos que eu mais uso, mas eu não tenho tempo de falar agora sobre eles. Tem uma aula minha no meu novo curso onde eu falo sobre isso especificamente. São 4 módulos, vários materiais de trabalho, alguns bônus. No primeiro módulo você já pode conseguir os primeiros R$1.000
já nos primeiros 30 dias. Assustado com a simplicidade? Agora, vou focar na matemática rápida para ficar ainda mais simples de entender. Imagine que você esteja começando e que tenha preparado os seus 3 componentes, o DOI. Divulgou e trouxe o tráfego, fez uma isca digital, criou mensagens de engajamento. Assumindo que você quer uma doação de R$ 49, por exemplo, só para ficar uma referência, quanto você precisa por mês para arrecadar uma quantidade de R$ 2.000 em doações? Vamos fazer essa conta. R$ 2.000 dividido por 49, dá, arredondando 41 doações, ou 1,36 doações por dia. Agora vamos ser bem generosos e assumir que suas mensagens de engajamento tenham uma conversão de 1%. Em geral é até menos do que isso, mas com as dicas do curso você vai conseguir mais do que isso. Quantas pessoas por dia você precisaria presentear com uma isca para gerar os R$ 2.000 mensais? X vezes 0,01, esse 1% que a gente falou, vezes 49, que são as questões, para gerar esses 2.000. Vamos descobrir então esse X, né? Voltando à escola. A gente vai estar arredondando, eu preciso de 136 pessoas por dia que chegam no meu site. Esse número você acha pouco, acha muito? Como é que é o trabalho que a gente pode fazer em relação a ele? Né? Você conseguiria mandar 136 pessoas por dia para o seu site com todas as facilidades e fontes de tráfego que tem na internet? Só com uma página simples de Facebook você consegue mais do que isso. Logo, fechando o exemplo aqui, ganhar R$ 2.000 por mês na internet pode ser tão simples quanto ter uma isca, uma mensagem e 136 pessoas por dia recebendo a isca. Só isso, os elementos do modelo DOI, e você recebe a doação. E eu estou falando de doações somente focadas em doações online de pessoas, sem contar doações presenciais, empresas, governos, só para a gente entender a partir de volumes baixos de recursos. Agora, eu fui extremamente conservador nesses cálculos. Vamos ver um outro modelo mais realista, seguindo o modelo DOI ainda. Assumindo que você mande, por exemplo, o dobro de gente para sua página com a isca e que você tenha uma mensagem de alto engajamento. Vamos novamente ser conservadores e assumir que a conversão agora da mensagem seja de 2% e não 1%. Como é que ficariam esses números? 272 visitantes, 0,02 vezes 49 dá R$ 266 por dia, ou R$ 7.996,80 por mês. Quase R$ 8.000, uma pequena alteração no engajamento disso. Né? Com os componentes simples do DOI e mais nada, sem falar em nenhum outro dos recursos. Assustado com a simplicidade e o poder disso, consegue imaginar de que forma isso transformaria a capacidade de ação de sua causa ou projeto? R$ 2.000 a mais na sua conta? R$ 7.500? 15.000? 100.000? Isso faria a diferença para a sua realidade? Agora, tendo uma mensagem de alto engajamento, você logo vê o patamar para onde esse modelo pode te levar. Né? Acho que isso fica bem claro. Imagina 1.000 visitantes por dia, conversão de 3%, R$ 45.000 por mês, seguindo a mesma dica do DOI, seguindo a mesma dinâmica. Isso seria apenas um modelo de tipo de doação avulsa. Né? Eu não estou nem considerando aqui você ter outros tipos de doação, como as recorrentes, doações mensais, valores maiores, venda de produtos, eventos, busca de patrocínios, tudo isso que eu comento muito no curso. Estou só pegando um exemplo simples, uma ação muito concreta desses estudos mais recentes. Eu, centenas de homens do mundo, milhares de empreendedores sociais e defensores das mais diversas causas estão utilizando esse modelo. Isso acaba não sendo falado para as organizações menores ou que não têm tanto contato. E é isso que está mudando a vida de tanta gente, e é tudo simples, muito focado na questão do simples. Você consegue se imaginar fazendo isso, algo assim, montando esses componentes simples do método DOI? Agora, 95% das pessoas falham na internet por terem um ou mais de 3 problemas possíveis. Ou não tem uma isca boa para oferecer o potencial doador, ou a mensagem não engaja, ou não tem gente para receber a isca e a mensagem, ou seja, não tem tráfego, não chegou a atingir esses números.
E no decorrer dessa apresentação, chegando aqui aos finais, né, o meu objetivo é ajudar você a solucionar esses 3 pontos, os 3 componentes do e as 3 características para isso. Assim você vai poder fazer parte dos 5% que obtém segurança financeira através de uma estratégia vencedora de doações que gera recursos para você e sua causa mês a mês, praticamente no piloto automático. Ainda, se você está começando do zero, do nada mesmo, eu te explico esse processo todo, passo a passo, em detalhes, no curso Semente dos 30 primeiros dias. Ele guia você pelo processo de construir do zero as doações em 30 dias ou menos. Eu vou falar mais sobre isso depois e mostrar como você pode ter acesso gratuito a esse curso Semente. Passei bastante coisa e eu quero guardar algumas surpresas para os próximos slides, inclusive respondendo todas as outras questões. Na perspectiva de gerar doações, o ponto mais importante, o ponto crítico mesmo, é o poder de conversão da mensagem de engajamento. Esse é o principal ponto. No material que você receberá, eu falo mais sobre isso, para te ajudar a elaborar a mensagem engajadora. É importante sair de um modelo de fala para um outro tipo de discurso, uma mensagem mais forte. Agora, se você chegou até aqui, até esse vídeo, né, para ganhar rios de dinheiro, sem ter nenhuma causa a defender, eu vou pedir que você deixe de assistir esse vídeo agora mesmo. Não é esse o foco do que a gente quer trabalhar. Nós defendemos a prática honesta de arrecadação. A gente segue o código de ética da BCR, eu sou um dos fundadores da BCR, eu ajudei a criar esse código. O objetivo desse vídeo é de colaborar com um mundo melhor através de causas mais fortalecidas pelo dinheiro conseguido nas doações. Esse é todo o meu empenho, esse é todo o trabalho que eu realizo e desenvolvo, e para milhares de pessoas que já sabem disso pelas minhas aulas. Bom, se você está aqui agora, né, se você continua, não desligou esse vídeo, eu estou então partindo do princípio que você está nessa toada, segue o código de ética, tem um raciocínio dessa forma. Então você concorda e a gente pode seguir em frente. Agora eu vou resumir os pontos principais rapidamente. Vimos e demonstramos que se ganha de 5 a 100 mil reais por mês na internet com doações, pelos números que eu mostrei. É incrivelmente simples quando seguimos o método DOE, modelo usado por mim e também por muitas das grandes ONGs e empreendedores sociais brasileiros e internacionais. Isso consiste em apenas 3 passos: divulgar, oferecer e engajar, modelo DOE. Esse método pode ser usado por absolutamente qualquer pessoa e, quando estruturado, tem capacidade de gerar doações para você e sua causa. Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, se tornando uma verdadeira máquina automática de doações. É todo automatizado esse processo. O método vem com vários bônus e momentos diretamente comigo e, por isso, tem um limite de vagas. Você sabe que não faço mais consultorias desde que eu me mudei para o Brasil, do Brasil, estou agora em Barcelona, e um grupo de conhecidos me pediu que eu os auxiliasse através de mentorias, que eu comentei agora há pouco também. Eu fui registrando todo o processo e percebi que esse material podia ser disponibilizado para mais gente. Eles, assim como eu, estavam em um processo de mudanças em suas vidas, queriam profissionalizar suas organizações, e por isso eu criei um método que se chama Departamento, DEPTO, né? Ou seja, o nome curto aqui. Nele eu ensino passo a passo as técnicas de engajamento, como obter fontes de tráfego e como alavancar doações recorrentes. Ele é muito mais do que o DOE, ele tem um conjunto de outras ações. No módulo 1 eu explico quais são os primeiros passos, como organizar a equipe, qual é o perfil de um captador. No módulo 2 eu falo sobre como montar um plano de ação envolvendo várias fontes. Aqui eu falo em coisas que eu não falei nesse plantão. Pessoas, empresas, governos, eventos, vendas, como focar em metas. No módulo 3 eu falo sobre mentalidade, fundamental a gente mudar o mindset, mudar o jeito de pensar, né? Como ter a cabeça focada no sucesso, pertencimento, além de analisar a cabeça do doador também, não só a nossa. Em um módulo bônus, eu detalho como conseguir os primeiros R$1.000 mensais, aquele curso semente que eu comentei, e daí o que fazer para gerar escala nesse modelo. E o módulo sobre equipe, ele é muito interessante, ele foi feito para que o seu chefe possa assistir uma aula dirigida a ele. Eu faço uma aula para o teu chefe.
Assim como o seu conselho, uma aula para o conselho especificamente, tem uma outra aula. E também para toda a equipe da sua organização, uma aula específica para ele, que era uma demanda que muitos alunos meus faziam. Isso aqui você precisa apresentar para o meu chefe e tal, pois neste método, o departamento, eu criei então essas aulas específicas para que sejam assistidas pelos seus chefes, equipe e conselheiros. Todos assim vão ficar sintonizados. E eu tenho 4 bônus, eu acho que são até mais que 4, que eu falo daqui a pouquinho. São vários, bem mais que 4. Esses colegas que me inspiraram a criar esse método pagaram mais de R$8.000 cada um por um conteúdo bem menos detalhado. Era uma mentoria que eu ensinava algumas coisas, mas menos o que eu estou colocando nesse processo aqui. Isso é um dos motivos de por que não posso dar de graça esse conteúdo como eu fiz em outras ocasiões, ou como a própria jornada. Se você for perguntar se vale investimento, tenho certeza que vale. Mas esse método não é para todo mundo. Eu faço um sistema de aplicação para as vagas. Não aplique se acha que vai obter doações, vai ser fácil. Eu não estou te ensinando, não é que vai ser simples essa questão, esse modelo. E tem muito trabalho pela frente. Cada um pode ir no seu ritmo, mas eu faço webinars exclusivos falando sobre cada módulo. E meu objetivo aqui é assustar mesmo quem não vai se dedicar o suficiente para desenvolver um departamento novo, para criar uma metodologia de captação envolvendo as várias frentes. Se você está interessado, garanta sua vaga. O investimento era de R$ 1.328, mas eu abaixei muito mais esse preço. E em seguida vai chegar um e-mail para você com esses detalhes. Você precisa só pagar, na verdade, R$ 99. Testa por 30 dias. Acesse todo o conteúdo e, se não gostou, me avise e eu cancelo a compra e te devolvo o dinheiro. Você leu bem, R$ 99, essa primeira parcela, 30 dias. Depois são mais 11 parcelas no dia 30 no cartão, desse mesmo valor. E tem uma segunda garantia para você ficar mais tranquilo ainda, ou seja, de 365 dias. Eu não conheço outra pessoa que faz isso, eu acho que eu inventei um modelo e até agora tem dado certo. Eu acho que é a minha forma de contribuição para o mundo nesse aspecto. Eu vou te explicar como funciona, é a minha forma de deixar você tranquilo na decisão de como comprar o método. Eu estou tão seguro dos resultados, que além de devolver em 30 dias o que você pagou, que era a minha garantia 1, caso simplesmente você não goste do material, né, no caso dos 30 dias, você ganha uma garantia dupla entre o dia 31 e 365, ou seja, no primeiro ano inteiro. Se você assistiu todas as aulas, colocou em prática e não deu resultado, eu pessoalmente vou te ajudar durante um mês. Eu vou estar fazendo trabalho com você durante um mês depois de ter assistido as aulas e testado. Né? E se não deu certo, ou seja, se mesmo assim não funcionou, eu cancelo a compra, devolvo o teu dinheiro integralmente e ainda te dou R$500 meus, do meu bolso, por você ter perdido esse tempo todo comigo. É a minha garantia dupla. Eu tenho certeza que até o final de um ano você tem capacidade de fazer uma revolução na sua organização. E é esse meu compromisso. É assim que eu penso que deve ser feito e tá aqui minha assinatura de que é assim que vai ser feito. Agora, deixa eu falar um pouco mais, falar sobre bônus. Eu falei que era 4, mas vamos contar aqui, eu acho que é mais. Primeiro, acesso do curso por tempo indeterminado, ou seja, ele é seu para o resto da vida. Você vai poder rever quando quiser para o resto da sua vida. São 4 módulos, mais de 50 aulas gravadas especificamente para isso. A tribo dos mil, que é aquele fórum que eu comentei, ele custa R$596, né? Ou seja, e na verdade hoje eu te dou esses 12 meses gratuitos, você não vai pagar nada por isso. O curso semente que eu comentei, ou seja, ele já está incluído nesses custos, mas se você fosse comprar ele à parte, são R$497. O webinar sobre Google Grants, onde a gente ensina como conseguir esses $10 mil mensais do Google, ele custa R$197, não vai ter custo nenhum para você. Um pacote de aulas para treinar, como eu já falei, equipe, diretoria e conselho, o custo ele é de R$896, ele é totalmente gratuito para você comprar esse pacote. O webinar sobre crowdfunding, R$197, de graça também para você. O webinar sobre empresas superdoadoras, ou seja, uma outra forma de enxergar empresas, também no sentido de trabalhar com os funcionários, fornecedores, uma operação muito bacana, um curso novo. A aula definitiva de como elaborar projetos, ele custa R$398, uma aula muito bacana também, feita em 2 partes, totalmente gratuito para quem compra esse curso. Mentoria exclusiva comigo por 3 meses, por e-mail, né, a R$1.496. É um trabalho que eu realizo com o maior prazer, ou seja, eu vou te ajudar nesse processo. Durante 3 meses, você vai mandar um monte de e-mail para mim, eu vou te responder e te ajudar nesses primeiros passos. Neste pacote, ele é gratuito.
Só ele em si já é mais caro que o curso. Então vamos fazer o cálculo aqui meio por cima, né? Todos esses bônus, eles são aproximadamente 4.673. Se eu for calcular bônus e curso, dão mais de R$ 6.000, R$ 6.001, né? O preço que eu estava falando, que é o preço de tabela dele, o preço que eu faço a venda, é de 1.328, mas não é isso que você vai pagar, não, como eu falei. Você, na verdade, então, vou colocar, vou repetir a garantia dupla para ficar bem claro. Até 30 dias, não gostou, não precisa nem me explicar, me manda um e-mail e eu te devolvo todo o dinheiro, né? Entre os dias 31 e 365 dias, tendo assistido e aplicado as aulas e não conseguido, eu te ajudo por um mês. Não conseguimos, te devolvo todo o dinheiro e mais R$ 500 do meu bolso. Agora, para você ir pensando aqui, né, definindo isso. Imagine então, daqui a um ano, você se imagina chegando segunda-feira na sua mesa de trabalho, abre o laptop e vê que entraram mais 25 doadores no fim de semana, 13 deles doarão mensalmente R$ 50. Imagina a cena. Isso é quase R$ 10.000 em um fim de semana, se eu for calcular os 12 meses dessas doações. Um fim de semana que você passeou com a família, né? Você vê os números na tela do seu computador e vai tomar um café e olha pela janela. Imagina essa cena. Imagina, está tudo automatizado. Você dá um sorriso, toma um gole de café, calculando que já são mais de 1.000 doadores em menos de um ano. Imagina a cena? É isso. Eu te vejo, então, dentro do curso. Fique agora com mais alguns depoimentos que eu vou passar para você. Na tela aqui embaixo, você tem essas explicações todas que eu dei, detalhadas, né? É só você apertar lá para comprar. Espero que você faça isso, tome essa atitude. E agora eu vou passar então alguns depoimentos, alguns você já tinha visto, outros são novos, de pessoas que participaram de cursos, são meus parceiros nesse sentido. É isso então, valeu, te vejo lá dentro.